Ave, ave, ave Maria, ave, ave. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 6º dia. Que graça, que alegria podermos rezarmos juntos. Muito mais do que apenas um momento devocional, eu penso que esta novena tem sido um momento catequético, formativo, para aprendermos mais sobre a nossa fé. Um dos assuntos que as pessoas perguntaram nos comentários, que as pessoas falam, Padre, sobre os segredos de Fátima, os 3 segredos de Fátima. O Padre pode explicar um pouco melhor? Então hoje nós vamos falar sobre isso, mas talvez você já até assuste um pouco. Não pense que são 3 segredos de Fátima. Na verdade, existe um segredo de Fátima dividido em 3 partes diferentes. Daqui a pouco o Padre retorna meditando sobre isso. Oração a Nossa Senhora de Fátima. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos 3 pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Peça agora a graça que você mais precisa. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal, muito bem-vindo para continuarmos rezando a nossa novena. Hoje é o 6º dia, hoje nós vamos falar sobre o segredo de Fátima. Um segredo dividido em 3 partes diferentes. A primeira aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos aconteceu dia 13 de maio de 1917. A segunda, um mês depois, a terceira aconteceu no dia 13 de julho de 1917. Nessa terceira aparição, na aparição de julho, Nossa Senhora ela revela um segredo aos pastorinhos e pede para eles guardarem esse segredo. Um segredo era para ser guardado, outro poderia, ou uma parte do segredo era para ser guardada. As 2 primeiras partes poderia ser divulgada e propagada. Nossa Senhora ela começa o segredo de Fátima, e aqui as 3 partes do mesmo segredo elas são extremamente importantes. A primeira delas, a segunda vocês vão perceber também, cada vez mais está se tornando um tabu. Não se pode falar ou não se fala mais sobre isso. Primeiro fala sobre a visão do inferno.
a visão do inferno. Os pastorinhos tiveram a visão do inferno. Nossa Senhora permitiu que eles vissem como era a condenação eterna. Cada vez mais, eu me recordo uma vez, teve uma mãe que me disse: padre, os meus filhos não vão mais na sua missa porque o padre um dia falou do inferno e as crianças se assustaram. Imagina uma mãe, um pai, vendo seu filho caindo no buraco e fala: imagina, eu vou dar um susto no meu filho? Se eu puxo o meu filho, eu estou dando um susto. Não posso dar um susto. Imagina, vai ficar traumatizado. Tá bom, então você não dá um susto e deixa cair no buraco. Bom pai. Grande mãe, não deu um susto. Aqui existem dois males. Existe um mal, que é dar um susto numa criança e poder causar um trauma. Existe outro mal, que é o seu filho cair no buraco e morrer. Qual que é o mal maior? Existe um mal, que é falar do inferno e causar espanto, tristeza, trauma numa criança. Existe um mal maior, que é passar toda a eternidade nesse estado que existe, e Jesus falou sobre ele. Então eu, como padre, eu tenho que partir da realidade. A minha pregação, a evangelização do padre não é para falar do inferno, é para falar do céu. Mas nós precisamos pregar toda a verdade. Toda a verdade. Uma vez perguntaram ao então cardeal Joseph Ratzinger, depois Papa Bento XVI, se tem um padre, se tem um bispo, se tem um papa, se tem um leigo que não vive uma verdade da fé, ele deve pregar a verdade ou não? Por exemplo, alguém que não vive a castidade, um leigo, por exemplo, que não é fiel no matrimônio e ele é catequista, ele deve pregar ou não sobre a fidelidade ao cônjuge? Um padre, por exemplo, que ele tem bens, dinheiro, extrapola em roupas, em muito dinheiro. Ele deve ou não pregar sobre a pobreza? E aí perguntaram ao Papa. E muitos já vão dizer assim: não, ele não pode ser hipócrita, ele não pode pregar. Ele deve pregar. Por que ele deve pregar? Porque a verdade é algo que deve ser apresentado independente se eu a vivo ou não. As pessoas têm o direito de conhecer toda a verdade. As pessoas não podem conhecer só aquilo que eu vivo. As pessoas não podem conhecer só aquilo que eu gosto. O católico, ele tem o direito de conhecer toda a verdade. Então é assim, se eu vivo a pobreza ou não, se eu vivo a castidade ou não, se eu vivo o amor ao pobre ou não, se eu vivo o diálogo com os meus irmãos ou não, eu devo pregar sobre isso. E devo criar vergonha na cara e viver. Entendeu? Se eu estou sendo hipócrita, eu estou sendo hipócrita e que eu mude de pensamento. Mas as pessoas não podem conhecer apenas aquilo que eu vivo, devem conhecer toda a verdade. Então, em relação ao inferno, é a mesma coisa. Os católicos têm o direito, é um direito que os católicos têm de conhecer. Deus não manda ninguém para o inferno, mas uma pessoa que faz a opção pelo mal, que faz a opção contrária àquilo que é ensinado por Deus, ela mesma se condena. E o inferno existe. Aqui existem algumas tentações, algumas estratégias do demônio. Amanhã, deixa para amanhã. Outra estratégia do demônio: mostrar ou fingir que ele não existe. E aí fingir que o inferno não existe. Que o inferno não existe. Por isso, querido irmão, querida irmã, primeiro segredo de Fátima, na verdade um segredo, primeira parte do segredo. Nossa Senhora, ela revela o inferno às crianças. Por amor a Deus, por temor a Deus, por amor à nossa alma, nós devemos sonhar e querer viver eternamente. Não é para viver num desespero, brigando, batendo cabeça, só falando sobre isso. Não, mas existe o inferno, existe a condenação eterna. Por quê? Porque existe a liberdade. Se Deus dá liberdade, Deus dá opção. E se existe opção, existe mais do que uma possibilidade. Se existisse só o céu, onde que existe a opção? E alguém vai dizer assim: ah, mas Deus é amor, como que ele pode permitir que um dos seus filhos vá para o inferno? Mesmo sendo amor, e aqui é uma das condições do amor, é respeitar a liberdade e a escolha de cada um. Deus não quer que ninguém se condene, mas se uma pessoa quiser. Então, para nós não esquecermos, para o mundo não deixar de meditar e de pensar sobre isso, nós temos aqui o primeiro segredo, a visão do inferno. Tem que tomar até cuidado para falar sobre o segundo.
Então aqui é sobre com aspas, vão brigar lá com os pastorinhos e briguem com Nossa Senhora. Briguem com Nossa Senhora, briguem com os pastorinhos. O que o padre está fazendo é apenas pregar a doutrina da igreja. E eu tenho que pregar a doutrina da igreja. A doutrina da igreja diz: rezar pela conversão da Rússia, para os males da Rússia não se espalharem para o mundo. Padre, por que não falou da Ucrânia? Por que não falou dos Estados Unidos? Por que não falou do Japão? Pergunta para Nossa Senhora. Pergunta para Nossa Senhora, eu não sei. Nossa Senhora falou da Rússia. Da Rússia. Rezar pela conversão da Rússia, que a Rússia seja consagrada ao Imaculado Coração de Maria, para que os seus males não sejam espalhados pelo mundo. Ah, o padre está atacando pensamento e ideologia de esquerda. Ah, o padre é tradicionalista. Ah, o padre é conservador. Não estou dizendo nada, eu estou abrindo quotation, estou abrindo aspas e estou dizendo o que Nossa Senhora falou. A Rússia tinha um regime totalitário que oprimia e que o mal da Rússia já se espalhou por todo mundo. Então Nossa Senhora ela é muito clara. Esse segredo ele é muito questionado, tem muitas pessoas que dizem que Lúcia revelou esse segredo só na década de 40, quando a Rússia já tinha realizado muitas coisas de ruins, mas não. Esse segredo ele vem de 1917, talvez não com tanta clareza no começo, mas é isso. E aí nós acreditamos que a Rússia já foi consagrada a Nossa Senhora, foi consagrada de uma forma formal, direta e clara, até pelo Papa Francisco. Essa consagração já aconteceu. E eu rezo para que os males da Rússia não atinjam o Brasil, não atinjam o meu país, não atinjam ainda mais o meu país. Rezo também para que os males da Rússia não atinjam Portugal e outros países do mundo. E aqui, quem não concordar, eu posso fazer um vídeo, posso fazer vários falando sobre os meus pensamentos. Eu tenho muitos. Normalmente o meu pensamento é o pensamento da igreja, mas aqui não é o meu pensamento, aqui é a segunda parte do segredo de Fátima. Que a Rússia se converta, que ela seja consagrada ao Imaculado Coração de Maria, para que os seus males não se espalhem sobre o mundo. Esse é o segredo. Terceira parte, um bispo de branco receberá tiro, ele irá cambalear. Possivelmente o segredo fala até da morte. Esse segredo foi escondido por muito tempo e ali pelo ano de 2021, na beatificação dos pastorinhos em Fátima, ele foi revelado. Ele foi lido de uma forma inesperada. Possivelmente é sobre o Papa João Paulo II. E aqui não é o mais importante se é sobre o Papa João Paulo II ou não. É para dizer que a igreja ela será perseguida, que a igreja já foi perseguida. Nós que somos católicos, existem crimes na igreja? Existe mau testemunho na igreja, existe pedofilia na igreja? Existe. Existem padres que não têm a cabeça no lugar? Existe. Existem bispos que dão contra-testemunho? Existe. O Papa às vezes pode falar, ou os papas do passado de hoje podem falar coisas infelizes? Pode. Sem dúvida nenhuma. Quando o Papa fala em fé e moral, ex cátedra, um dogma, algo que é definido, ele não erra. As outras coisas ele pode dar uma entrevista, pode falar coisas que são infelizes, pode acontecer. Imagine uma pessoa que está dirigindo um carro. A pessoa está dirigindo um carro, de repente ela atropela uma criança. E alguém levanta-se e diz assim, em um tribunal e depois no governo local: vamos proibir carros nessa cidade, porque um carro atropelou uma criança. Isso não pode acontecer de novo. Onde já se viu as crianças morrerem? A partir de hoje, sugiro que crie uma lei que não se tenha mais carro nessa cidade. Vai evitar outros atropelamentos. O que será que é melhor? Proibir os carros ou condenar uma pessoa que usou de forma errada os carros? Uma pessoa que disse que deve parar de usar os carros é a mesma coisa que dizer que a igreja é ruim. Deve condenar quem usou mal o carro. Deve condenar as pessoas que têm comportamentos que não são dignos na igreja. A igreja é santa, a igreja é belíssima. A igreja ela gerou a cultura ocidental. A igreja até hoje ela cuida de inúmeras pessoas no mundo todo. Eu moro em uma cidade que 4% da população é católica. Pouquíssimas. Quando uma pessoa, aqui tem muitos idosos, quando uma pessoa fica idoso, velho, velha, que os filhos não conseguem cuidar, querem mandar para um asilo. Que asilo? Asilo católico. Mesmo 4% sendo católico. Por quê? Porque sabe que irmã cuida de uma forma diferente. Ué, quer jogar a igreja fora? Quer jogar tudo no mesmo buraco, no mesmo balaio? Não, a igreja é santa. A igreja é santa, com filhos pecadores. Esse é o segredo de Fátima, dividido em 3 partes. Que Deus te ajude a refletir sobre eles,
a se consagrar ao Imaculado Coração de Maria, a rezar pela Igreja, cuidar com os males da Rússia, ou os males da guerra e de todos os males que existem no mundo, e que Deus te ajude não a ter medo, mas a meditar e saber que o inferno existe. Irmão e irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que alegria tê-lo no nosso canal. Que alegria podermos rezar juntos. No segundo dia, o padre falou sobre a peregrinação. Se você quer conhecer 3 continentes, África, Ásia e Europa, com o padre. O padre diz isso porque é uma peregrinação completa e eu não sei quando teremos oportunidade de ter outras. Se você deseja, procure o primeiro comentário do vídeo, dá tempo ainda de se organizar. Nós temos ainda algumas vagas e vamos juntos conhecer os lugares santos. Se você não é inscrito, inscreve-se no nosso canal. E se você deseja que o padre reze uma missa pela sua intenção, entre no site, tem um endereço ali embaixo também, www.padredaniel Ribeiro SCJ. Tem ali www.padredanielribeiroscj.com.br. Entra lá, tem pedidos de intenção. Você deixa o seu nome, deixa o seu pedido. Todo dia 15, o padre reza uma missa por aqueles que pediram as intenções. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus lhe ajude a conhecer e amar a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A 13 de maio, na cova da Iria, dos céus aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, há 3 pastorinhos cercados de luz. Visita Maria, a mãe de Jesus. A luz lhes parece sinal do trovão, e junto ao rebanho a casa se vão. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave
céus e a terra entoem louvor à Virgem bendita por ser